Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Vou estar trazendo o vídeo a pedido de vocês, o vídeo do canal do Angel Dark, explicando os 7 Lost Belt de Fate Go e revelando quem são os 6 reis do Fate Series. Então, bora ver mais coisa aí sobre o Fate, né? Faz um tempinho já que eu não tô trazendo os vídeos de Fate. E não tem como, né? Esse anime aqui é espetacular, cara. Tipo, e tantos Fates que tem, é tanta coisa, é tanta informação que você fica meio que perdidaço, cara, tanta coisa que teve. Então, bora ver mais esses spoilers aqui, né? Vamos ver o que que é. Porque eu não tô lembrado, não. Bom, tem muita coisa de feito que eu ainda não sei, né? Tipo, eu assisti bastante coisa ao mesmo tempo que eu assisti bastante, eu assisti pouca, né? Então, bora lá. Fala galera, voltei! E novamente após um período de pausa com um conteúdo de Fate quentinho pra você. Até porque Fate conseguiu me reapaixonar, fazendo eu ter uma nova waifu. Todos curvem-se perante a minha nova waifu, Morgan Le Fay. E como sabem, eu acabei pedindo nos stories do canal aí que falassem em algum vídeo que Morgan, queriam que eu essa trouxesse aqui realmente, no canal. Então o pessoal comentou além de alguns pedidos poderosa, bem linda. interessantes. Eu claramente anotei alguns, enquanto outros eu só olhei e falei... Confia. Como alguns queriam um tudo sobre certos personagens que, para eu poder explicar, precisaria conhecer o Lost Belt, outros já pediram realmente explicações sobre o Lost Belt. E eu sei que isso realmente é um termo que poucos sabem, porque só foi explorado em Fate Grand Order. Eu decidi aceitar o pedido e trazer um vídeo explicando melhor o que é o Lost Belt. Sim, eu sei que eu posso estar falando errado, mas aceite, é assim que eu pronuncio. O primeiro passo que você precisa fazer para entender os Lost Belt é entender que o mundo de Fate é um multiverso, ou seja, possui vários mundos diferentes. Eu poderia aqui explicar detalhadamente o que é um multiverso, mas, na moral, vocês estão assistindo o canal do Angel. Eu não tenho dúvida nenhuma de que todos os que estão assistindo esse vídeo aqui nesse canal já têm conhecimento sobre o que é o multiverso. Muitos fazem uma redação de 300 linhas explicando a teoria do Big Bang e do caos. Tudo para dizer que, sem dúvida nenhuma, Astolfo é 100% comível. Epa. Mas sério, a gente já tratou de coisas Ai, ai, muito mais ai. complicadas do que o multiverso. Pessoas Você que já não deve saber o que assistiu é. não Deixar isso sabem, não claro, sabendo que entenderão Fate a possui um referência. multiverso, assim como também linhas do tempo paralelas. Lembre-se que existe uma linha do tempo principal e um mundo principal, mais conhecida como a grande história da humanidade, é a linha principal da história de Fate, que conta exatamente como o mundo deve ser, sem ter tido nenhum tipo de alteração. Mas claro, isso é apenas quando estamos tratando apenas de Fate. Afinal, Tsukihime possui outra linha do tempo principal, mas não vamos falar disso agora. Para eu conseguir explicar mais, usarei um exemplo para que fique mais fácil de entender. Agora na sua cabeça, imagine a linha do tempo principal do universo de Fate. Em um certo ponto dessa linha, coisas extremamente importantes aconteceram, como por exemplo, a criação da Excalibur. Na linha principal, a Excalibur sempre será criada e a história vai seguir exatamente como foi. No entanto, imaginamos que a Excalibur por algum motivo não foi criada. Isso irá gerar uma nova linha do tempo, ou seja, um novo mundo paralelo. Isso porque a existência ou não existência da Excalibur não só afeta o próprio Arthur, como também afeta vários outros acontecimentos importantes na linha do tempo. E é graças a isso que temos mundos bem diferentes uns dos outros. Alguns mundos podem ser tão diferentes da linha principal que em alguns pode ser que a humanidade nem sequer exista. Ainda assim, a criação desses novos mundos paralelos não destrói a linha do tempo principal, por exemplo. Elas continuam existindo em conjunto, tendo agora um mundo onde a Excalibur não foi criada e um mundo onde a Excalibur foi criada. Só que é claro, um será o universo principal, enquanto o outro será só um paralelo. Ah, então é por isso que alguns animes de Fate são tão diferentes uns dos outros. É porque são em mundos diferentes. Exatamente. Mas por que existe essa linha principal e ela não é só mais um dos vários mundos? Por que ela tem tanta importância para ser chamada de a principal, para ter um título e tal? Ah, é simples. É porque a linha principal de Fate é aquela que trará o melhor final para o universo em si. Tanto que os maiores magos da humanidade tentaram fazer com que a humanidade continuasse andando pelo caminho da linha do tempo principal. Esses grandes magos que eu falo, basicamente, são aqueles que possuem a magia de clarividência, ou seja, visão do futuro. Esses são pessoas como Merlin, Gilgamesh ou Solomon. Ah, então a linha principal é porque é aquela que definitivamente vai ter um happy end. Exatamente. Então os magos acreditam que essa é a que deve ser seguida, porque mesmo que durante ela eles tenham que enfrentar várias dificuldades, ainda assim é aquela que vai ter o melhor final possível. Tá, agora eu entendi que existem mundos alternativos em Fate, que elas existem ao mesmo tempo que a linha principal,
e a importância que a linha principal tem. Mas aí então chegamos na grande pergunta. Então, o que é o Lost Belt? Lembram que eu disse que a linha principal é aquela que definitivamente vai ter um happy end? Sim, eu lembro. Os Lost Belt são as linhas do tempo alternativa que com certeza vão ter um bad end. Ou seja, é o completo inverso da linha do tempo principal. São mundos alternativos que falharam na evolução. Eles são tão desprezados que os magos veem eles como falhas até como mundo alternativo. Enquanto tá tudo bem existir um mundo alternativo como Fate Apócrifa, que mesmo diferente, ainda assim ele não vai levar até o fim do mundo, por exemplo. Um Lost Belt não tem essa. Ele realmente vai levar até o bad end e aí vai dar ruim de geral. Então, o que esse pode daí é causar aqueles esse anime... bad end é inúmeras O coisas Lost Belt é diferentes. aquele anime que você quer Pode ver, ser que você toda quer a raça causar humana, todo destruição ser no vivo final. desapareça por causa de alguma praga. Você quer que alguém cause que um todo mundo apocalipse morra. inevitável. De qualquer forma, o que vocês devem Basicamente. entender é que vai dar ruim no final. E por De isso vez os em Lost quando é Belt chato, né? são Sempre o vistos anime terminar como do mesmo falha. jeito, Tá, né? eu entendi. Eles Final são uma grande feliz. falha por causa do Às fim, vezes você mas quer só uma por isso as destruiçãozinha no pessoas final. discriminam tanto. Não, é porque eles também estão tentando sobrepujar a realidade. Vocês sabem que existe a linha do tempo fixa, não é? Imagine que os Lost Belts estivessem tentando se tornar a nova linha do tempo fixa. Pois é, se eles conseguissem, a humanidade iria acabar indo pro caminho ruim e chegar em um fim inevitável. E para evitar que isso aconteça, os Lost Belts devem ser apagados. Em uma certa parte de Fate Grand Order, esse é o grande perigo da história. Os Lost Belts começaram a surgir pelo mundo, tentando se sobrepor à linha principal. Como isso começou é uma história bem longa, mas basicamente tem a ver com o antigo time A dos mestres da Cáldia. Eu não quero spoiler muito dos motivos, mas esse antigo time 7 acabou se aliando aos deuses exteriores, ou Outer Gods, e acabaram gerando certos territórios no mapa, como essas esferas brancas, se eu tiver achado a imagem certa e vai estar aparecendo aí na tela, que basicamente são domínios afetados por Lost Belts, que estão se expandindo, tentando dominar a linha do tempo principal. Como você pode ver aqui, vários Lost Belts diferentes estão se expandindo. Se você está se perguntando o que vai acontecer quando uma das bolhas acabar colidindo com a outra, basicamente o mundo mais forte vai continuar se expandindo, enquanto o mais fraco vai ser destruído e usado como alimento pelo mundo mais forte para ficar mais forte ainda. Mas a questão é que o protagonista tem que deter todos eles antes que um se torne forte demais e acabe dominando toda a realidade. Espero que agora você tenha entendido o que é o Lost Belt. É uma realidade alternativa de Fate que está destinada a falhar. Em Fate Grand Order, 7 deles foram criados e estão tentando se expandir e dominar a linha do tempo principal da história. O protagonista deve deter cada um deles, impedindo o seu crescimento. Outra coisa que vale a pena falar sobre os Lost Belt é que dentro de cada um desses mundos existe um ser conhecido como Lost Belt King, que basicamente é o governante daquele mundo. Cada rei é uma figura importante que existe dentro daquele Lost Belt, dentro daquele mundo alternativo. Eles são vistos como núcleos e autoridades máximas daquela dimensão. Por serem os reis daquele mundo alternativo, eles possuem uma certa autoridade sobre ele e o dominam de uma certa maneira. E além disso, o status de Lost Belt King, que seria o status de rei daquele mundo, pode ser roubado por outra pessoa. O mais assustador é que, como aquele é um mundo alternativo, alguns podem ter poderes diferentes ou até características e aparências diferentes da sua contraparte do mundo real. A maioria desses reis são muito mais fortes do que sua contraparte do mundo real. Atualmente, os reis conhecidos são Ivan o Terrível, Anastácia, Skatashi, Surt, Qin Shi Huang, Arjuna, Zeus e Morgan. Esses são os 6 reis dos Lost Belts conhecidos. Deve existir outros, todos mas nada poderosos, confirmado né, cara? até o Você é momento louco. da gravação desse vídeo. A Até onde eu Morgan é saiba, muito pelo menos. forte, cara. Todos eles possuem Meu uma Deus. história diferente da sua contraparte no mundo real. E a maioria é bem mais forte do que suas versões reais. Morgan e Arjuna, por exemplo, nem se fala. E é por isso que se eu fosse contar a história, por exemplo, da Morgan, eu teria que decidir entre contar a história da Morgan do mundo real ou da Morgan de Lost Belt. Porque no mundo alternativo dela, a história é um pouco diferente. Um pouco.
Mas obviamente eu ainda vou fazer um vídeo separado falando sobre cada um dos reis. E é claro, vocês também precisariam entender o que é o Lost Belt. E espero que agora com esse vídeo vocês tenham conseguido entender. Bom, mas eu acho que isso era tudo que eu queria trazer por hoje. Espero que tenha curtido o vídeo. Me diz aí o que você acha dos Lost Belts. Eu simplesmente adoro isso, porque assim a série de Fate pode refazer personagens já conhecidos com a história dessa vez completamente diferente de suas originais, sem afetar diretamente a linha do tempo principal, afinal eles devem ser apagados depois, e todos os Lost Belts mostrados até agora simplesmente tiveram uma história que eu adorei. Bom, mas era só isso mesmo. Se tiver alguma outra dúvida que eu esqueci de responder aqui no vídeo, não se esqueça de comentar que eu vou até aí responder e tentar tirar essa dúvida de você. Outro vídeo que você queira que eu traga, não esqueça de comentar. Como eu já disse, eu estou fazendo uma lista com os vídeos pedidos, pegando os mais interessantes. E lembre-se sempre de compartilhar o vídeo e recomendar as pessoas se inscreverem nele. Então, no caso, é que nem ele disse, né? O bom de ter esses Lost Belts, assim, nessas histórias alternativas, é que você sempre vai ter história pra poder criar, né? Então, basicamente, tudo vai depender do autor. Se ele vai querer criar novos personagens, ou vai pegar algum personagem que morreu na história principal e trazer num mundo alternativo que as pessoas acabam gostando. Porque tem em vários animes, né? Mangás, animes, novels, que você acaba pegando um personagem, que você acaba pegando afeição por esse personagem e ele acaba morrendo. Pô, o autor matou o personagem que a turma gostava demais. O que acontece? Ele pode trazer esse personagem no mundo alternativo, moldando totalmente a história dele e o caminho que ele vai seguir a partir daí. Ou seja, ele volta num outro mundo, sendo tecnicamente quase um protagonista, basicamente. E isso é muito da hora, cara. E o caminho que ele vai seguir nesse outro mundo é totalmente diferente. Não vai levar a sua morte, mas pode levar a outras coisas. E é muito top, cara, quando tem esses universos paralelos por causa disso. Então, aqui agora eu consegui entender mais sobre esse. Eu não sabia sobre esses Lost Belts. Tipo, eu nem sabia nem que a Morgan era também um Lost Belt. Porque eu cheguei a ver o vídeo dos Berserkers. Se eu não me engano, ela aparece no vídeo dos Berserkers que eu trouxe aí reagir no canal. E eu achei interessante, né, ela, porque, tipo, de Berserker ela não tinha nada em questão de aparência, né? Mas em questão de força, ninguém abaixo dela conseguia superar. Tipo, nem o segundo lugar conseguia nem chegar perto da mina, cara, tão poderosa que ela é. Então, é muito da hora, cara. E é um personagem que, igual o Angel aqui falou, né, que quando viu, tipo, pegou a feição, eu também achei muito top, cara. Achei muito, tipo, na hora chama minha atenção. Não sei se é a mais da hora do Fate pra mim, na minha opinião, mas tá lá em cima com certeza. Não só por causa da beleza, também por causa da força. Tem essa também. Mas é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo e vamos interagindo, beleza? Vou indo nessa. Falou, até a próxima e fui.